Boa noite. O Congresso Regional do CDS-PP da Madeira começa de hoje a 8 dias e traz à Madeira Paulo Portas, o presidente do partido a nível nacional, que é também vice-primeiro-ministro. É para esta reunião magna que estão viradas todas as atenções e é onde se vai ficar a conhecer também a estratégia do Partido Popular para as eleições regionais. É nosso convidado, José Manuel Rodrigues, presidente do CDS-PP Madeira. Muito boa noite, José Manuel Rodrigues. O Congresso do CDS-PP acontece precisamente nos dias 5, 6 e 7 de dezembro. Que outros dirigentes nacionais vão destacar nesta reunião magna? Se me permite, antes de responder a essa pergunta, gostaria de dar uma palavra de solidariedade a todos aqueles que estão a ser afetados por este temporal que neste momento ocorre na Madeira e no Porto Santo. Sabe-se já que há, infelizmente, uma morte alimentar de uma jovem de São Vicente. Eu gostaria, naturalmente, de endereçar as condolências à família e dizer que contam com a nossa solidariedade e que os prejuízos, designadamente a nível da agricultura, que a região deve dispor dos meios necessários para apoiar os agricultores que foram afetados, bem como aqueles particulares que tenham bens também que tenham ficado, de alguma forma, danificados com este temporal que está a assolar a região. Essa é uma proposta que vai fazer no Parlamento? Nós vamos, obviamente, estamos com o temporal em cima de nós, passa a expressão, oxalá que ele passe rápido, mas obviamente que já devíamos ter um seguro de colheitas, designadamente para acudir a estas situações de calamidade na nossa agricultura. Infelizmente isso não foi regulamentado ainda pelo Governo Regional, mas vamos avaliar as proporções e as dimensões dos prejuízos e atuaremos como principal partido da oposição em consonância com as necessidades dos nossos agricultores e dos particulares afetados, sendo que se sabe também que há infraestruturas públicas, designadamente uma ou duas escolas que foram também danificadas. José Manuel Rodrigues, voltamos então as atenções agora para o Congresso do CDS-PP, que acontece já a partir da próxima sexta-feira. Que outros dirigentes nacionais é que vão estar presentes neste encontro? Vai estar o Presidente do Partido, vai estar o Secretário-Geral do Partido e o líder parlamentar, o Dr. Nuno Magalhães. Como se sabe, as relações do CDS Madeira com o CDS Nacional não foram as melhores nos últimos tempos. E isso deveu-se claramente às nossas votações em relação ao Orçamento do Estado para 2013 e para 2014, em que o deputado do CDS votou contra na Assembleia da República por entender que eram orçamentos demasiado austeros e que iam para além daquilo que era absolutamente necessário em termos do equilíbrio orçamental. Nós entendíamos, CDS Madeira, que era necessário, sobretudo, fazer o equilíbrio orçamental do lado do corte da despesa em vez do aumento de impostos. A verdade é que este orçamento para 2015, para o próximo ano, vem dar razão à tese do CDS, porque a verdade é que, apesar de tudo, há algum alívio fiscal, há algum desagravamento fiscal, designadamente no IRC, com uma baixa de 2%, mas também com a introdução do coeficiente familiar, que vai favorecer naturalmente as famílias. Daí a razão da abstenção do deputado Rui Barreto? Daí a abstenção do deputado Rui Barreto, para além de termos conseguido para a região duas matérias que considerávamos essenciais. Uma era a regulamentação do subsídio de mobilidade para o transporte marítimo. Como se sabe, fui eu que apresentei e foi aprovado por unanimidade na Assembleia da República um subsídio de mobilidade para os transportes marítimos, idêntico àquilo que acontece para os transportes aéreos. Eu enganei-me agora, disse que foi por unanimidade, não foi. O Partido Socialista, na altura, que não tinha maioria, mas estava no governo, votou contra. Mas a verdade é que foi aprovado e ficou do governo regulamentar no prazo de 90 dias. Nunca o fez, este governo, felizmente agora no Orçamento de Estado assumiu esse compromisso. Agora assiste-se a este caricato. Tínhamos barco, não tínhamos subsídio. Agora vamos ter subsídio e infelizmente não temos barco. Eu espero que o novo Governo Regional da Madeira, saído de umas próximas eleições, possa, de alguma forma, encontrar uma fórmula para que a Madeira volte a ter ligações marítimas com o continente. A Madeira e os Açores são as únicas ilhas europeias que não têm ligações marítimas de passageiros entre os territórios insulares e o território nacional. Mas essa fórmula passa por subsidiar, digamos assim, uma linha de passageiros? Tínhamos a consciência de que esta ligação marítima é deficitária. Eu diria mesmo altamente deficitária. Mas que ela é necessária. Até como alternativa ao transporte aéreo, quer do ponto de vista dos passageiros, quer do ponto de vista da carga, e talvez sobretudo do ponto de vista da carga, porque não há dúvida que enquanto o Armas esteve na região,
o transporte de mercadorias a um preço mais baixo fez com que o custo de vida tivesse claramente baixado na Madeira, sobretudo em alguns produtos frescos que eram importados do continente. E, portanto, nós necessitamos de ter essa linha mesmo subsidiada e existem verbas da União Europeia para esse efeito. Eu recordo que neste quadro comunitário de apoio que agora está a terminar, o 2007-2013, Madeira teve 72 milhões de euros para cobrir custos de insularidade, sobrecustos de transporte. Resolveu não aplicar nessa área, os Açores usaram 17 milhões de euros para o transporte marítimo interilhas. A segunda questão que eu acho muito importante, que foi assegurada neste Orçamento de Estado, é a possibilidade das duas regiões autónomas, os Açores e a Madeira, terem uma diferenciação fiscal de 30% em relação ao continente. Isto é, as taxas dos impostos podem ser mais baixas 30% na Madeira do que no plano nacional. Isto está a fazer face, naturalmente, à nossa insularidade e a tudo o que provoca a descontinuidade territorial. Como se sabe, a Madeira já teve o IVA 30% mais baixo. Como se sabe, já houve também algumas reduções no passado, até 2012, de IRC e de IRS. E de imposto sobre os combustíveis, o chamado imposto sobre os produtos petrolíferos. Infelizmente, a monstruosa dívida que foi criada pelo Governo Regional do PSD, no valor de 7 mil milhões de euros, levou a que a região, a determinado momento, em setembro de 2011, não tivesse dinheiro nos cofres que é para pagar salários à função pública. Tive que pedir um resgate ao Estado português. Como contrapartida, teve que aumentar os impostos. Bom, agora que estamos a caminhar para o fim do PAEF, do Plano de Ajustamento Financeiro da região, é a opinião do CDS que o orçamento para 2015, o orçamento da região, deve consagrar uma diminuição da carga fiscal. Os madeirenses são os portugueses com menos rendimentos, mas são os portugueses que pagam mais Em que impostos essa redução deve acontecer? Deve acontecer em 4 impostos. No IRS, no IVA, no IRC e também no imposto sobre os combustíveis, que é 15% superior ao que é no continente e muito mais do que é nos Açores. Só para dar uma ideia, cada madeirense, em média, madeirense que trabalha, paga 5.820 euros de impostos por ano. É muito superior ao que paga um continental e muito superior ao que paga. Mas é possível fazer essa descida sem mexer no plano de ajustamento económico e financeiro? É possível. Nada no plano de ajustamento económico e financeiro, desde que nós não podemos descer impostos. O que temos que ter cuidado é com o equilíbrio orçamental, com a consolidação entre despesa e receita. É por isso que o CDS defende uma redução gradual, uma redução de 10% nestes impostos. A lei permite-nos, a lei agora aprovada no Orçamento de Estado, permite ir até 30%. Aquilo que o CDS propõe para o próximo ano é uma redução gradual de 10%. Obviamente que em termos de IRS, com maior incidência nos 3 primeiros escalões, isto é, aqueles que têm menores ordenados, as classes mais desfavorecidas e a classe média, propõe uma descida de 2 pontos no IRC. Como se sabe, o IRC passa de 23% para 21% no continente. A Madeira acompanha essa descida, mas nós queremos passar para 19%, porque a nossa economia precisa de ser mais competitiva, e prevemos também uma redução de 10% na taxa máxima de IVA, que passaria de 22% para 20%, bem como também nas taxas intermédias de 12% para 10% e de 5%, taxa mínima, de 5% para 4%. No imposto sobre os combustíveis, que é 15% mais alto do que é no resto do país, a nossa proposta é também de 10%. Nós já fizemos as contas, porque é preciso ter sentido de responsabilidade quando se faz este tipo de propostas. Porque mexe com dinheiros e com equilíbrio entre despesa e receita. Nós fizemos as contas e isto dá uma despesa fiscal, isto é, uma menor arrecadação de impostos por parte do Orçamento Regional da ordem dos 82 milhões de euros. Vai perguntar-me, Virgílio, onde é que vão buscar esses 82 milhões de euros? Como é que vai compensar, digamos assim? Nós aqui defendemos, em primeiro lugar, uma renegociação rápida das chamadas parcerias público-privadas. São os negócios ruinosos
que foram assinados entre o Governo Regional e a Via Litoral e a Via Expresso. Só para se ter uma noção, no orçamento que já foi apresentado para 2015, temos um pagamento a estas duas empresas no valor de 148 milhões de euros. Ora, calcula-se que uma renegociação destas parcerias, conforme foi feita no Plano Nacional, com as escutes, permitiria poupar à região 35 milhões de euros. Propomos também a alienação de um conjunto de ativos das sociedades de desenvolvimento, designadamente um conjunto de infraestruturas que não têm qualquer, digamos, razão de ser para estarem na órbita pública, mas devem ter... Bom, estamos a falar de restaurantes, de bares, de infraestruturas balneares que podiam ser vendidas a privados, de edifícios, de centros cívicos, N edifícios que tem o Governo e as sociedades de desenvolvimento que podem e devem ser vendidos. E propomos também uma redução dos juros de mora que são pagos pela região. Para o próximo ano estão previstos 183 milhões de euros de juros de mora. Nós temos que renegociar estes juros de mora. E, portanto, nós entendemos, com a renegociação das parcerias público-privadas, da Via Litoral e da Via Expresso, com a alienação de imóveis e de capital, isto é, de privatização de participações da região em algumas empresas, com a renegociação dos juros de mora, que com esta poupança era possível fazer uma baixa fiscal na região. Até porque também entendemos que se numa primeira fase esta descida dos impostos provocará menor arrecadação da receita, também temos a consciência de que as famílias pagando menos impostos ficam com maior rendimento. Isto é, vai aumentar o consumo interno, vai conduzir a mais investimento privado e à consequente criação de emprego. E, portanto, desse ponto de vista, até poderemos vir a ter, numa segunda fase, maior receita fiscal e menos despesa social. No essencial são essas as propostas de alteração ao próximo Orçamento Regional, é isso? Eu acho que a grande questão hoje na Madeira é esta carga fiscal, com uma espécie de canga sobre os madeirenses. Eu acho que é um instrumento que a região dispõe, aberto agora pelo Orçamento de Estado que permitiu 30%, que a região dispõe, agora que está a libertar-se também do plano de ajustamento, para fazer crescer a sua economia e criar, naturalmente, emprego. José Manuel Rodrigues, em janeiro deste ano, o senhor apresentou no Congresso Nacional do CDS-PP uma moção sectorial onde pretendia comprometer o partido a nível nacional com um compromisso pela Madeira. Este compromisso nunca chegou a acontecer. Acha que até ao final do ano pode haver possibilidade do Estado ter um outro olhar sobre a região autónoma da Madeira? Curioso, essa moção que eu apresentei ao Congresso Nacional do Partido, como se sabe, foi uma moção sectorial, não de estratégia global, que essas são apresentadas pelos candidatos a líder do partido, é uma moção sectorial. E será abordada num Conselho Nacional que ocorrerá daqui a 15 dias. De amanhã, sábado, a 15 dias, um Conselho Nacional em Elvas, onde eu espero que essa moção receba a votação maioritária dos conselheiros nacionais do CDS, comprometendo o CDS nacional com algumas aspirações do CDS Madeira, que são aspirações do povo da Madeira e do Porto Santo. Quer renegociar o plano de ajustamento económico e financeiro? Eu acho que é preciso claramente flexibilizar o plano de ajustamento económico e financeiro. Ele deverá terminar no final do próximo ano, mas nós temos uma coisa depois disso bem pior, que é a chamada dívida. Não é? E a dívida renegociar a dívida, é isso? Temos claramente que ter um novo contrato financeiro entre a Madeira e o Estado que leva a uma reestruturação da dívida regional, melhorando as condições, os prazos de pagamento e as taxas de juro que hoje estão a ser pagas. Só por estes juros que a região paga vê a dimensão. Nós calculamos, isso está, é matemática pura, que a partir de 1 de janeiro de 2016 e durante muitos anos, talvez 2 décadas, o Orçamento Regional terá que despender 200 milhões de euros por ano só para o serviço da dívida. Isto representa 1/4 da receita fiscal, como se sabe, à volta de 800 milhões de euros. Alguns dirigentes políticos têm apontado ao longo deste último ano um perdão parcial da dívida. Acha que isso é possível?
A situação do país é aquela que se conhece. É muito difícil hoje estar a pedir perdão da dívida ao Estado português. Até porque a Madeira tem um problema de credibilidade, sabe? O novo governo da Madeira, a nova maioria, que eu espero que exista no próximo ano na Madeira, tem um grande desafio pela frente, que é uma nova estratégia de credibilização da Madeira e da sua autonomia no plano nacional e também junto da União Europeia. Se houve coisa que manchou, infelizmente, a Madeira e nos prejudicou a todos, foi ter ocultado, por parte do Governo Regional do PSD, uma dívida de 1.100 milhões de euros. Isso manchou claramente, infelizmente, digo eu, como madeirense, a imagem da Madeira e tirou-nos credibilidade. E, portanto, temos que, de novo, credibilizar a nossa autonomia, credibilizar a Madeira e ter uma estratégia de afirmação pela positiva no seio da nação portuguesa e também junto das instituições da União Europeia. Aquilo que talvez fosse de propor é que o Estado passe a assumir aquilo que devia ter sido sempre uma sua função e uma tarefa fundamental do Estado, a cobertura dos custos com as despesas da saúde e com as despesas da educação. Aliás, é uma proposta do CDS que está contida nessa moção que será levada ao Conselho Nacional e é também uma das questões que o nosso deputado da Assembleia da República tem defendido no âmbito das discussões do Orçamento Geral do Estado. E como é que vai ser a moção de estratégia global que vai levar ao Congresso do CDS-PP Madeira? Olha, mais do que uma moção de estratégia política, e já vou responder a essa questão, será uma moção que conterá as 10 grandes prioridades que o CDS entende que deve ter um novo Governo Regional da Madeira. Uma espécie de 10 desígnios da região para os próximos anos. 10 compromissos de um governo que espero que seja integrado também pelo CDS. E essa moção também conterá um conjunto de medidas concretas e objetivas que corporizarão estas 10 prioridades. E quais são essas prioridades? A primeira é regenerar o sistema político regional por via do reforço do papel de fiscalização do Parlamento, da Assembleia, em relação ao Governo regional. Uma redução substancial do chamado jackpot que é atribuído aos partidos políticos. A criação de uma lei de incompatibilidades para os deputados, no sentido de separar aquilo que é negócio daquilo que é política. A despartidarização da administração pública regional. É preciso introduzir na administração pública, na função pública, o mérito, a meritocracia. E também a desgovernamentalização da própria sociedade madeirense. Esta é a primeira prioridade. A segunda, eu já falei aqui, uma nova estratégia de afirmação da Madeira junto da União Europeia e com valorização da sua posição geoestratégica. Isto até... Como é que se pode valorizar, digamos assim, a posição da Madeira? Bom, a Madeira eu acho que, por exemplo, a nível da plataforma marítima de Portugal tem uma posição extremamente importante, quer a Madeira, quer os Açores. Mais importantes até que o próprio território continental português. Isso tem que ser valorizado. Isto tem um valor económico. Esta é uma mais-valia que tem que ser explicada ao país e que tem que ser potenciada. E também através de acordos de parceria que são possíveis e que no passado já aconteceram entre a Madeira, os Açores, as Canárias e também a República de Cabo Verde. A terceira prioridade é um novo contrato financeiro, que eu também aqui já falei anteriormente, entre a Madeira e o Estado. A quarta, e está ligada a esta, é conquistar a autonomia fiscal. Nós temos os impostos mais altos do país, como eu disse há pouco, e precisamos claramente de reduzi-los. Já temos margem de manobra nas taxas, temos que ir mais longe, no sentido de podermos, designadamente, mexer nas deduções à coleta do IRS, porque temos especificidades próprias. Dou-lhe o exemplo das famílias que têm jovens a estudar no continente, que deviam ter maiores deduções em termos de educação. Precisamos também de garantir a continuidade do Centro Internacional de Negócios da Madeira e, neste âmbito, também de criar uma agência para a promoção do investimento na região. O que é esta agência? É uma agência que possa captar investimento estrangeiro, investimento externo para a região autónoma da Madeira, a fim de criar aqui, naturalmente, empresas e emprego. A quinta prioridade, essencial ao nosso desenvolvimento económico e que neste momento constitui
um estrangulamento. É rever as políticas de transporte marítimo e aéreo, designadamente os preços das viagens aéreas, bem como também os custos das operações nos nossos portos e as taxas nos aeroportos. Mas isto implica, digamos assim, rever todo este processo de liberalização dos transportes aéreos. No caso dos transportes aéreos, implica negociações com a União Europeia. Acha que há uma abertura da União Europeia para voltar atrás, digamos assim, naquilo que já foi assente e já foi definido? Claro que sim. O CDS desta matéria está à vontade. Em 2008, quando o governo regional do PSD e o governo do PS no continente acordaram a liberalização total das ligações aéreas, o CDS disse, cuidado, que esta liberalização teria que ser contratualizada. Isto é, teríamos que ter um teto máximo para as passagens e tínhamos que continuar a ter uma tarifa de estudante. O que é que aconteceu? Aconteceu que o Estado desresponsabilizou-se, e infelizmente o governo regional do PSD aceitou, e reduziu o subsídio de mobilidade sobre a passagem de 118 euros para 60 euros. Bom, a verdade é que isto teve consequências, a liberalização. Algumas positivas que o CDS reconhece. Teve consequências positivas, em primeiro lugar, porque vieram mais companhias aéreas voar para a Madeira. E, portanto, introduziu maior concorrência no mercado. Ganhou claramente o turismo. Agora, o que teve de negativo? Não se assegurou na liberalização os direitos dos residentes. E o que acontece é que nos picos de tráfego, particularmente Natal, fim de ano, Páscoa e verão, os preços disparam e, como vemos agora neste Natal, há estudantes a ter que pagar 600 euros para uma viagem Lisboa-Funchal, Funchal-Lisboa. E até alguns, infelizmente, que não vão poder vir à região autónoma. Modelo igual ao dos Açores, por exemplo? Atenção, e houve outro problema na liberalização em 2008, é que se acabou com a tarifa de estudante. Que apesar de tudo, aliviava, digamos, o bolso das famílias e dos próprios estudantes. E tem outra agravante, é que passou a existir penalizações que antes não existiam. Hoje, se um madeirense, por qualquer motivo, mudar de voo ou perder um voo e tiver que ir no seguinte, paga no mínimo 70 euros. Isto, estou a falar dos preços da TAP. E no máximo paga 150 euros. E ainda tem que pagar mais 15 euros pela reemissão do bilhete. Bom, isto não faz sentido absolutamente então, qual é o modelo que Quais faz sentido? São as soluções? Um teto para as passagens. Manter a liberalização, mas haver um teto para as passagens. Em alternativa a este teto, pode haver o esquema de o Estado dizer que paga percentualmente 50%, por exemplo, do valor da passagem, tendo naturalmente também um limite. Reintroduzir também a tarifa de estudante. Mas eu admito que a solução mais racional é que o subsídio de mobilidade esteja indexado à média dos preços das próprias passagens. Porque isto seria um sistema mais justo para os residentes. Porque há madeirenses, por exemplo, que quando podem marcar com antecedência, com 6 e 9 meses de antecedência, até conseguem preços de 50, 60 euros nas passagens. E de volta. Até conseguem. Agora, e os que têm 70 e 80 euros ainda recebem os 60 euros e, portanto, a viagem fica-lhes barata. O problema são aqueles que não conseguem marcar as passagens com antecedência, de última hora, digamos assim. De muitos residentes, eu não diria sequer de última hora, aqueles que marcam com um mês, com 3 semanas, com uma semana de antecedência, os estudantes que não sabem quando é que podem vir, os doentes deslocados, que é também um problema. E, portanto, nós entendemos que este subsídio deve estar indexado ao próprio valor do preço das passagens. E o modelo dos Açores, que é um bom exemplo. Os Açores conseguiram negociar com a República um modelo em que, no máximo, por uma passagem de ida e volta dos Açores para o continente, um açoriano pagará, no máximo, 139 euros. E o estudante pagará 99 euros. E temos que resolver também o problema da ilha do Porto Santo, que está cada vez mais isolada. É preciso ganhar de novo o bilhete corrido entre Porto Santo, Funchal, Lisboa e regresso. É necessário rever os preços proibitivos das passagens aéreas entre o Funchal e o Porto Santo, a fim de dinamizar o turismo. Temos que recuperar também
o voo semanal de inverno entre Lisboa e o Porto Santo e, no caso, obviamente, das viagens aéreas, elas vão ter que ser subsidiadas se a linha continuar a ter menos passageiros, como aconteceu nos últimos José Manuel anos. Rodrigues, destes 10 compromissos que vai apresentar... Ainda falta alguns, sabe? Eu vou enumerar só os últimos 4 compromissos. O sexto é que o novo quadro comunitário de apoio, isto é, as verbas da União Europeia, que vêm entre este ano e 2020, na ordem dos 800 milhões de euros, que essas verbas sejam, sobretudo, canalizadas para os setores produtivos, aqueles que criam riqueza e criam emprego. Depois é necessário reduzir os chamados custos de contexto que são pagos pelas nossas empresas. Pagam mais pelos transportes, pagam mais pelas telecomunicações. É preciso também maior concorrência no nosso mercado. Uma aposta na chamada economia verde, ligada à agricultura. Podemos ser autossuficientes em muitas áreas, em termos de agrícolas e também pecuários, como já fomos no passado. Uma aposta na economia do mar, na chamada economia azul, e valorizar os elementos distintivos do destino turístico Madeira. A propósito do turismo, acho que se deve concentrar numa única entidade, a Agência de Promoção, todos os recursos financeiros destinados a vender a Madeira no exterior. Se me permite... Podemos entender estes 10 compromissos como, digamos assim, o esboço do programa de governo? Eu acho que são os princípios orientadores de um programa de governo do CDS. Faltam 3 e digo-lhe já. Qualificação de recursos humanos, nomeadamente com o apoio decisivo da Universidade da Madeira, e um combate sem tréguas ao abandono escolar, que é uma chaga do nosso sistema de ensino. O oitavo, uma nova política cultural que valorize a nossa história, reforce a nossa identidade e constitui o nosso património também histórico, uma mais-valia em termos turísticos que pode ser potenciada. O nono, a construção faseada de um novo hospital que deve ser uma prioridade de qualquer governo. Eu digo faseada, isto é, não temos dinheiro para construir o hospital todo de uma vez, mas podemos construir por fases. O Governo Regional da Madeira já gastou muitos milhões de euros. Mas como garantir o financiamento deste novo hospital? Olha, eu acho que é necessário o apoio do Estado e também se pode ir buscar dinheiro da União Europeia para garantir o apoio. Eu só já se gastou, só para ter uma ideia, já se gastou em projetos para o Hospital Novo em Santa Rita, que o Governo Regional resolveu abandonar. Já se gastou nas obras que são apenas remendos do Hospital da Cruz de Carvalho, 61 milhões de euros. E não estou a contar aqui sequer com o valor das expropriações de Santa Rita. Dava para construir parte do hospital. Dava para construir já um quarto do hospital, que se avalia que a sua construção possa custar cerca de 200 milhões de euros. E, portanto, eu considero esta uma infraestrutura essencial à região autónoma da Madeira, até do ponto de vista do próprio turismo de saúde que pode ser desenvolvido. Acho que é necessário também, neste âmbito social, uma política global de apoio à família e à promoção da natalidade. E, finalmente, a última das 10 prioridades, que não é a última em termos de valor, é o combate às desigualdades sociais, à pobreza e à exclusão social que tem vindo a subir nos últimos anos na região autónoma da Madeira. Se estes compromissos podem constituir um programa de governo, isto quer dizer que o CDS-PP vai concorrer sozinho para as eleições regionais de 2015? Como sabe, o CDS desafiou o Partido Socialista para uma coligação de governo alternativa ao PSD. Nós entendemos que é um processo de sucessão no PSD em que vai mudar a cara, mas o corpo continuará intacto. Isto é, qualquer líder do PSD que venha a sair das próximas diretas e do próximo Congresso será sempre refém de um conjunto de interesses, de lobbies, de clientelas que necessariamente não entrará em ruptura, porque senão despedaçará o PSD. E, portanto, desse ponto de vista, nós entendíamos que haveria uma solução de governo das oposições para a Madeira, designadamente uma coligação do governo que unisse os dois grandes partidos, o CDS, o Partido Socialista, outras forças políticas, outros movimentos cívicos e personalidades independentes que estão dispostas a colaborar nesta solução. O que é que falhou, digamos assim, neste entendimento com o PS? Como sabe, eu
abdiquei de ser candidato a presidente do governo se existisse essa coligação, e entendia que caso houvesse essa coligação para uma nova política, uma nova maioria e um novo governo, que nenhum dos candidatos, que nenhum dos líderes partidários deveria ser o candidato a presidente do governo, que se devia escolher uma outra personalidade. Isto porquê? Para não partidarizar essa coligação, antes pelo contrário, para abrir essa coligação à sociedade, para que ela pudesse penetrar noutros eleitorados e ser um projeto ambicioso, um projeto vencedor, um projeto credível. Qual era o perfil do candidato, digamos assim, nessa sua ótica, nesse seu projeto? Acho que deveria ser uma pessoa com experiência política, com experiência governativa e que não estivesse neste momento na política partidária ativa. Infelizmente, como sabe, a resposta do líder do PS vai no sentido de ele não abdicar de ser candidato a presidente do governo em nome do Partido Socialista ou da coligação que ele entender fazer. Sendo assim, o CDS assume-se como principal partido da oposição, como a grande alternativa ao PSD nas próximas eleições regionais. Julgo que o trabalho que fizemos no Parlamento Regional, as 10 prioridades que traçámos para a Madeira, as inúmeras medidas que vão dar corpo a estas prioridades, constituem uma alternativa de grande credibilidade, de grande solidez, que será apoiada pelos madeirenses e porto-santenses. E quem vai ser, digamos assim, o candidato do CDS-PP à presidência do Governo Regional da Madeira? Admito que essa questão esteja em aberto. Eu sou recandidato a presidente do partido no Congresso do próximo fim de semana. Admito que no caso do partido concorrer com listas próprias, que eu serei o candidato a presidente do governo. Repare, quando eu disse que abdicava de ser candidato a presidente do governo e que o líder do PS também deveria abdicar de ser candidato a presidente do governo, numa solução de coligação alternativa ao PSD, eu não estava a menorizar as qualidades e as competências do líder do PS e do líder do CDS. Não, a minha ideia era abrir ainda mais esta coligação. Infelizmente isto não foi possível. E não sendo possível, concorrendo cada partido com o seu líder, os madeirenses escolherão aquele que estará em melhores condições para chefiar o governo regional. Na certeza, porém, que eu acho que não haverá maioria absoluta nas próximas eleições regionais. E que isso é positivo para a Madeira e é positivo para o povo da Madeira. Não havendo maioria absoluta, o CDS-PP pode fazer coligação com outro partido? O CDS fará aquilo que o povo madeirense lhe disser para fazer no dia das eleições. Isto é, a nossa força no futuro Governo Regional da Madeira dependerá da expressão eleitoral que o povo nos der soberanamente no dia das eleições. Não depende mais nada. Não põe de parte nem uma coligação pós-eleitoral com o PS, nem uma coligação pós-eleitoral com o PSD? Não ponho de parte nada disso. Quero que o meu partido seja o principal partido do próximo Governo Regional da Madeira, se para isso merecer o voto dos madeirenses e porto-santenses. Amanhã vai ser apresentada a Plataforma Democrática de Cidadãos. Ela conta com o apoio do Partido Popular Monárquico e do Partido Democrático do Atlântico. O CDS foi convidado ou foi ouvido sobre esta proposta deste grupo de cidadãos? Desconhecia a existência dessa plataforma. Estou a ouvir que vai existir essa plataforma de 2 partidos. Mas como é que vê, por exemplo, o movimento de cidadãos a se juntarem em torno de um projeto em defesa da Madeira? Olha, vejo com bons olhos, desde que esse projeto seja realmente para defender os interesses da Madeira e do Porto Santo. Que esse projeto tenha um conjunto de pessoas sem filiação partidária à sua volta, outros com militância no partido. Vejo sempre com bons olhos que existam organizações dispostas a lutar pelos interesses da Madeira e do Porto Santo. Precisamos cada vez mais disso. Vamos ter mais partidos nas próximas eleições regionais. Em princípio, com a legalização, por exemplo, da JPP, é possível que outros partidos também venham a aparecer. Como é que vê esta corrida, digamos assim, espartilhada do eleitorado madeirense e de vários partidos para a Assembleia Legislativa da Madeira? Não é positivo para o sistema político regional e para a estabilidade governativa a pulverização partidária. Foi por isso que eu propus esta grande coligação de partidos da oposição, onde eventualmente se poderia integrar um movimento Juntos pelo Povo, que aliás o CDS apoia desde há 8 anos em Santa Cruz, aliás com sucesso nas últimas eleições autárquicas.
Ainda há pouco falou da questão da subvenção dos partidos, são quase 5 milhões e 400 mil euros que os partidos vão receber no próximo ano. Porquê que não há um entendimento, uma vez que a maioria da oposição entende que pode ser reduzida, portanto, esta fasquia que é dada aos partidos, porquê que não há um entendimento e não se consegue arranjar um consenso para conseguir baixar esta transferência da Assembleia Legislativa da Madeira para os partidos? O CDS todos os anos propõe a redução da subvenção parlamentar. Começámos logo em 2012 por propor uma redução de 30%. O PSD rejeitou. Eu recordo que o CDS enviou uma carta ao Sr. Presidente da Assembleia Legislativa a dizer simplesmente isto. Nós abdicamos, em coerência com a nossa proposta, que foi chumbada pelo PSD, nós abdicamos de 30% da nossa subvenção. Isto é, desconte 30% do valor que o CDS tem a receber. Da Secretaria-Geral da Assembleia recebemos a informação de que não podíamos abdicar. De que ou abdicávamos de tudo ou não podíamos abdicar de uma percentagem. Obviamente que nós temos funcionários para pagar, há assessorias para pagar e, portanto, precisávamos de algum dinheiro. O que é que coerentemente o CDS fez? O CDS criou o chamado projeto do CDS Solidário, onde abdicamos de 30% da verba que recebemos anualmente do Parlamento para 3 grandes áreas. Ajuda alimentar, e já são cerca de 5 mil famílias que ajudamos, ajuda a medicamentos para idosos e também apoio a manuais escolares para jovens estudantes, assim como algumas bolsas de estudo. Para além de termos feito um grande esforço, quando foram os incêndios em Gaula e em Santa Cruz no apoio à recuperação de casas. Sabe que eu admito que nosso projeto CDS Solidário até nos possa vir a trazer problemas no futuro em termos do Tribunal de Contas? Por causa do Tribunal de Contas. Mas acho que fomos coerentes com aquilo que dissemos, que devíamos receber menos dinheiro. O CDS passou a propor, como sabe, uma redução face às circunstâncias difíceis da Madeira e os políticos têm que ser os primeiros a dar exemplo nos cortes. O CDS propôs uma redução de 50% do jackpot. Bom, o PSD opõe-se sempre, o PSD assume as suas responsabilidades. Sr. Manuel Rodrigues, uma última questão. O CDS-PP não fez campanha na Madeira para as eleições europeias, agora vai fazer campanha, digamos assim, para as eleições legislativas nacionais? Bom, como se sabe, admite-se que nós vinhamos a ter primeiro eleições regionais e só depois eleições nacionais. Eu vi o Sr. Presidente da República dizer há poucos dias que não havia razões para antecipar as eleições legislativas nacionais, que em princípio se realizarão entre 15 de setembro do próximo ano e 15 de outubro. Ora, vejo uma boa parte dos candidatos à liderança do PSD dizer que se ganharem essa mesma liderança que propõem eleições antecipadas. Bom, então vamos a isso. Eu acho que o líder do PSD que vier a sair vencedor deve naturalmente sujeitar-se a eleições. Na certeza, porém, de que é uma questão que os madeirenses devem pensar muito bem. Onde estavam? Onde estavam estes 6 candidatos à liderança do PSD em 2011, quando se realizaram as últimas eleições regionais? Estavam ao lado do Dr. Alberto João Jardim a pedir votos para que o PSD tivesse uma maioria absoluta. Apesar de, nesse tempo, em setembro de 2011, já saberem que havia uma dívida gigantesca de 7 mil milhões de euros, que havia uma dívida oculta de 1.100 milhões de euros e que também a Madeira tinha um pedido de resgate ao Estado. E, portanto, estes 6 candidatos à liderança do PSD são cúmplices e coniventes da política do Dr. Alberto João Jardim e dos últimos governos regionais do PSD. E, mas portanto, dois atos eleitorais, o CDS-PP qualquer novo candidato à liderança do PSD deve sujeitar-se a eleições, e estamos aqui para disputar eleições com esse candidato. Quanto à sua questão, não sabemos o que é que se passará a nível nacional, se haverá uma coligação ou se os partidos, conforme é a tradição, o PSD e o CDS, concorrerão com listas próprias às eleições, sendo que pode haver um acordo a nível nacional PSD-CDS e nas regiões autónomas não existir esse acordo. Eu recordo que em 1979, na chamada Aliança Democrática,
essa coligação PSD-CDS concorreu nos 20 distritos do continente e na Madeira e nos Açores, PSD e CDS concorreram com listas próprias à Assembleia da República. Fica então tudo aí aberto. Obrigado por ter vindo à RTP Madeira. Nós colocamos um ponto final neste programa em entrevista. Assim especial, desejo uma boa noite e também um bom fim de semana.